Dicas práticas para que você, coordenadora pedagógica, consiga ter segurança para falar com os professores nas reuniões. A primeira dica de hoje é entender o seu papel. É isso mesmo. Mas antes de falar sobre o papel, deixa eu contar uma história para você. Eu vou compartilhar um slide daqui a pouco. E eu realizava as reuniões da seguinte maneira: montava lá, anotava, né, o que eu precisava falar nas reuniões, já com aperto no coração, já pensando no tumulto que ia ser, mas eu anotava. Ah, eu vou falar sobre essa parte da reunião. Isso aqui que a direção pediu para falar, eu vou deixar para o final. Deixar para o final, porque assim, se der tempo eu falo. Se não der tempo também, a gente fica para a próxima reunião. Aí eu anotava, né, para a reunião com os professores. A reunião ia fluindo no início, ia ladeira abaixo do meio para o fim, o tumulto começava, a reclamação de sempre, aí aquela angústia dos professores, e a minha angústia, então, o dobro, quase que, né, pensando já na hora de ir embora, correndo com a pauta. Aí aquilo que eu tinha deixado para o final, não dava tempo de falar. Mas eu falava assim, tudo bem, na próxima vez eu falo. Isso por quê? Porque eu não tinha segurança e eu nem compreendia qual era o meu papel na reunião. Então, às vezes eu pensava, mas eu posso falar sobre esse assunto? Não, acho que não, acho que esse aqui não é meu papel não, deve ser da direção. Não, eu posso falar sobre a disciplina dos alunos, que eles não vão ficar na minha sala, que tem que ficar lá com eles, ao invés de ficar por no corredor, aluno? Não, eu não posso falar sobre isso, sabe por quê? Eu acho que isso não é meu papel. Não, eu vou deixar para o final. No final eu falo da indisciplina, se der tempo. Não dava. O que me deu segurança e o que vai dar a você também é, para ter segurança para falar com o professor nas reuniões, toda e qualquer coordenadora precisa entender qual é o seu papel na reunião, naquela reunião específica. É no conselho de classe? Qual é o papel da coordenadora na reunião do conselho de classe? Em reunião de planejamento, qual é o papel da coordenação na reunião de planejamento? Não, é uma reunião de paz, é uma reunião coletiva com a direção, é uma reunião individual. Se nós não soubermos o nosso papel, não teremos segurança para falar com os professores, ficaremos confusas, deixando o mais importante para o final. Como eu disse aqui na minha história, eu deixava o mais importante para o final. Não dava tempo, a situação piorava, aí não tinha mais como fugir, na próxima reunião eu trazia o assunto. Isso só mudou, eu só perdi o medo de falar, aquela insegurança dos assuntos mais importantes da reunião, quando eu entendi o meu papel, então eu sabia o que eu posso falar e o que eu preciso comunicar na reunião para os professores, porque isso faz parte das minhas ações. Você tem clareza. Quando você entende o seu papel na reunião com os professores, isso vai te dar o quê? Clareza das ações. As ações fazem com que você saiba exatamente o que dizer, criando e elaborando uma pauta clara, sem gerar confusão, fazendo com que a sua reunião seja produtiva, que você domine, que você consiga falar com os professores, mesmo que haja divergência, mesmo que haja questionamento, porque naquele momento você entendeu qual é o seu lugar e qual é o lugar do professor. Reunião, ela não é um momento de bate-papo. Não dá para tratar, enquanto coordenadora, aquela reunião semanal que você faz, eu não sei se o nome da sua escola é HTPC, hora atividade, reunião de planejamento, não dá para tratar sempre da mesma forma. Sentada, professor também, cada um fala o que tem que contribuir, você vai, anota rapidinho antes de entrar para a reunião, deixa eu anotar aqui. Tá, hoje é dia de falar o quê? Do conselho de classe, tá. Fala das notas e as avaliações externas, tá bom. E a coordenação, ela transmite uma comunicação informal, logo, não vai haver execução por parte do professor e muito menos fluir aquela reunião. E a coordenação, ela se perde naquele monte de anotações, gerando insegurança na sua comunicação. Frente ao grupo, este coordenador, esta coordenadora, não transmite nenhum tipo de credibilidade, fazendo com que a reunião, ela realmente seja improdutiva, em torno dos mesmos assuntos, redundante, e a coordenação deixa de falar realmente o que havia pensado para aquela reunião, o que era mais importante. Não pode faltar, para que você tenha segurança para falar com o professor na reunião, uma pauta. E a pauta não é anotar. Uma pauta é um instrumento. Esse instrumento que você está visualizando é das nossas alunas dentro do método Liderar Sutileza, onde tem materiais, tem todos os recursos. Mas eu trouxe aqui para exemplificar, para você visualizar,
que a pauta ela tem que ter objetivo, começo, meio e fim, e ainda tem que incluir as decisões que foram tratadas na reunião. Quando você tem um roteiro da sua pauta estruturada, não só apenas pontos importantes, faz com que a sua comunicação ela flua de uma maneira assertiva, tranquila. Por mais que você, durante a reunião, os professores tragam outros assuntos, você consegue se concentrar para falar com seriedade. Não fica mais uma reunião informal de anotações, pelo contrário, você demonstra competência aos professores. A Marcélia, é muito bom você falar sobre isso, mas olha, eu já faço isso, eu já levo uma pauta, eu já levo, mas não adianta não. A pauta, ela não pode ser apenas um registro informal. Eu entendo que você já faça isso no seu dia a dia e já tem o hábito, às vezes até a direção a indica a pauta a ser seguida. Mas você precisa entender que esse instrumento ele vai nortear. Não é sobre decorar o que precisa falar. Importante, queria falar sobre isso também, voltar aqui um ponto antes. Falar com segurança durante a reunião é manter o foco, a concentração, mesmo que haja divergência, questionamentos, e você concluir dentro do tempo estipulado para a reunião com fechamento assertivo. Então, não é só transmitir as informações, é ter uma comunicação que se faça clara para o outro entender. E há uma grande confusão que muitas vezes a coordenação acredita que para falar com segurança na reunião eu tenho que decorar a pauta. A pauta informativa eu tenho que decorar, ou eu tenho que ler. Não, eu vou ler a pauta antes, vou treinar e vou ler o informativo durante a reunião. Dessa forma, eu vou falar com segurança. Não. Dessa forma, você vai mostrar insegurança, porque transparece. Você pode falar e ter uma leitura perfeita, mas o professor percebe que você nem desgruda o olho do papel para não encarar o professor. É ou não é? É ou não é? Então, falar com segurança com o professor não é ler a pauta nem ler o informativo apenas. É se fazer clara, o professor compreender o que está sendo dito, sem perder o foco, você sendo assertiva na sua comunicação. E então eu falei o seguinte: olha, tem que elaborar uma pauta. Essa pauta é um documento com começo, meio e fim que vai nortear a sua comunicação. E existe, talvez você, coordenadora, possa pensar assim: ó, ah, Marcélia, mas eu já sei o que eu vou falar. Tenho tantos anos, eu já sei o que eu vou falar, eu nem preciso nem anotar quando eu vou para a reunião, nem preciso, porque é sempre, toda semana, a mesma coisa, eu não nem anoto mais. Eu entendo que você é coordenadora expert, já tem tantos anos, e é tão desgastante, às vezes, a rotina, é tão repetitivo algumas ações, e você pensa: "Ah, já sei o que falar, a reunião passada eu já falei sobre isso, está repetido do ano passado, eu também já sei". Então você pode ir no piloto automático para essas reuniões. Só que o ir para a reunião com os professores no piloto automático não gera resultados, porque as mesmas ações geram os mesmos resultados. Se eu quero uma equipe mais comprometida, se eu quero ter a atenção dos meus professores, as minhas ações devem mostrar o mesmo que eu espero do professor. Então, a minha comunicação sendo da mesma forma, do mesmo jeito, sem coerência, porque quando eu não tenho uma pauta, eu falo de vários assuntos e também não falo de nada. Se começa um assunto, não termino. Como disse uma aluna nossa, liderouro, antes dela ser liderouro, ela falava: "Nossa, eu era cheia de iniciativas e pouco acabativas", disse a Márcia. E essas iniciativas e acabativas faltam nas reuniões, quando a coordenação, ela não elabora uma pauta, como essa que eu acabei de mostrar para vocês. E você acaba tendo que fazer a reunião da reunião para falar a mesma coisa novamente. Então, ao invés de você continuar dizendo: "Eu já sei", não precisa aprender a liderar sutileza não, porque eu já sei, e não é assim que funciona por aqui. Que tal aprender a fazer diferente? Que tal experimentar, planejar e elaborar a sua pauta, que você vai se sentir confiante, articulada e concentrada na sua comunicação.